não tiver notícias nossas em 15 minutos, mande alguém e ligue para a Guarda Nacional, câmbio? Sim, senhor, xerife. Vou rezar por vocês. Escutem! 3 regras. Fiquem próximos. Mantenham as armas nos coldres e deixem que eu falo, entenderam? Certo. Recruta! Tudo bem, pessoal? Fiquem atentos. Vamos lá! Eu ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: venha e veja. Pra frente. E eu olhei. E diante de mim estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Recruta. Algeme o filho da puta. Deus não irá permitir que me leve. Recruta, algeme ele. Às vezes a melhor coisa a se fazer é ir embora. Vamos nessa. Vamos dar fora daqui. Delegado, frente, pela direita. Certo. Não vamos permitir. Não saia da rota, recruta. Puta que pariu! Vamos pegar o que precisamos. E vamos preservar o que já foi. E mataremos quem ficar no nosso caminho. E eles, os arautos da perdição, verão a verdade. Temos que sair daqui. E comece a ceifa! Temos que sair daqui. Deixa ele em paz! Tira a mão de mim! Hoje a gente vai falar de Far Cry 5. É uma guerra civil no controle de uma seita que consegue se livrar até do governo. E ela é simulada e se passa na parte de Montana. E no mapa tem 3 regiões. No norte tem o Jacob, no sudeste tem a Fate, em Holland Valley tem o John Seed. E o contexto é o seguinte: todo mundo segue a seita Eden's Gate, formada pelo Joseph, que é o líder da seita. E, cara, muito interessante porque ele fala que o poder da palavra, de uma única palavra, pode mudar tudo. Eu vou deixar uma parte do vídeo aí para mostrar para vocês. Somos pecadores. Todos nós. Você, eu. Mesmo o pai é maculado por pecados. É um veneno que anuvia novas mentes. Sabiam que é possível se libertar do pecado? Que todos os seus sonhos podem se tornar realidade? Que tudo pode ser superado com a aceitação de um conceito simples. O de que a libertação dos pecados pode vir do poder de uma única palavra? Sim. Sou um pecador. Sim. Desejo me livrar das angústias, sim.
devo me redimir. Se estiver vendo isso, saiba que você foi escolhido. Será purificado, confessará seus pecados e lhe será oferecida redenção. Não se preocupe. Não precisa fazer nada. Iremos até você. Bem-vindo ao portão do Éden. Que tá, realmente. Muitas pessoas são corrigidas, e quando é pela fé, muito mais pela palavra. Porque essas pessoas, elas são extremamente carismáticas, mas elas têm ideais muito mais loucos, porque elas querem o poder pelo poder. Simplesmente assim. E é assim que o Joseph age. Mas também, cara, tem uma coisa que me chamou a atenção, que é outro personagem, o Pastor Jerome, que também usa da mesma fé, mas pro lado do bem. E ele vai até o fim como líder da resistência contra o Eden's Gate para combater também. E o Joseph usa pro controle mesmo e pelo poder e a loucura. Então, cara, a gente começa a entrar no jogo para poder começar a conquistar os personagens para seguir a história. O primeiro personagem a gente ajudar é o Nick Rye. Ele é um aviador e ele é casado com a Kim. Aí o Nick quer sair de Montana, abandonar a aviação e tudo que o avô dele construiu. A Kim confronta ele, a esposa dele, dizendo para ele assim que ele deve ficar, lutar pelo negócio, pelas terras. E então, quando ela não vê mais jeito, ela revela para ele que tá grávida de uma menina. E logo ele já cai em si e fala, não, vamos lutar. E ele fica convencido e continua até como parceiro da gente, como personagem, no suporte aéreo. E aí, cara, que é legal porque o jogo oferece essa liberdade de ter aviões, né? E variações até bacanas de veículos. E aí que vem a parte que começa a entrar mais a fundo na história, que é a história do John Seed, que eu falei, ele controla uma das 3 partes do estado ali. E ele é o controle pelador. Assim, na igreja de Falls End, o John ele anuncia que capturou a resistência lá na igreja, né, de Falls End, e o pastor Jerome está prestes a ser torturado e morto. Nick Wright também tá, e ele é também capturado. E o mais interessante, cara, é que nessa cena o John Seed sussurra algo no ouvido do Nick e injeta uma substância nele. Depois chega a vez do protagonista, o personagem, o principal, o agente, né? O recruta, que eles falam sempre. Que é forçado a colocar a mão sobre a palavra de Seed, digamos que é a Bíblia, e fazer um juramento sobre ameaça. Mas o interessante é que o pastor Jerome segura o livro e só fala assim, John, ele só fala assim, apenas diga sim. Quando ele abre o livro, tem uma arma escondida. Aí, cara, o personagem até atira, mas ele erra o disparo. Era para acertar bem na cabeça. Mas a confusão começa. A resistência até reage, muitos abandonam a seita e fogem. O contra-ataque é intenso. Perseguição acontece pelo ar. O avião, e aí chega num ponto onde você tem que sair do carro, pega um avião, e o John também pega outro avião, e aí é uma perseguição de avião, e até que chega um momento que o John perde o controle e cai, e aí ele não morre. Aí a gente chega, encontra ele, né? E aí a gente simplesmente chega, né? E acaba de finalizar ele
matando ele. Mas antes de morrer, ele questiona: será que Joseph estava certo? Aí que fica. Na hora do final, os caras questionam, entendeu? E é isso que acontece muitas vezes em grupos assim de pessoas e seitas. Quando o negócio dá muito errado, aí que vem o questionamento. Aí já é tarde, entendeu? De volta pro bunker, tem uma cena sinistra. Corpos dispostos em pentagramas e tal, na parede. E o recruta salva a Agatha, que estava com ele no helicóptero no início do jogo. Porque ela também fazia parte da operação para prender ele no início do jogo, para prender o Joseph. E além de outros reféns, e a partir disso o recruta ganha confiança total de toda a resistência. Na região deixa eu ver, na região sudeste, que é a da Fate, que começa a história que o xerife Whitehorse, que estava no helicóptero no começo, ele consegue de alguma forma escapar e ele transforma a prisão de Hope Country em uma fortaleza. E aí ele avisa no rádio e a gente segue para lá. E depois de muito tiroteio intenso, um carro de som atrai os ele chama de Edenetes, que são os seguidores da seita, né? E é muito interessante que o som e a frequência do som faz com que eles fiquem em estado alterado de consciência e ataquem as pessoas mesmo sem querer. Às vezes é a frequência do som, às vezes é a música, e isso é real, porque há armas militares que podem combater multidões com a frequência forte para dispersar, como que fala, manifestações ou algo do tipo. Eu vou colocar uma imagem para vocês verem. Mas enfim, depois que eles enfrentam essa galera do Eden's Gate, ele vai até o delegado Virgil e comenta sobre uma substância chamada bênção, que aí ele fala que está sendo colocada direto na água da estação de tratamento. E aí a gente vai e consegue chegar até a estação de tratamento, e aí o recruta começa a ter alucinações dentro lá da estação de tratamento e uma jovem mulher. Ela conta para ele a sua própria história, que usava drogas e que sentia vontade de morrer, até conhecer o Joseph, que lhe deu um propósito. Ela passou a usar, na verdade, os seus conhecimentos químicos para criar a bênção, que na verdade era o que eu estava falando no começo, era o que causa as alucinações. Essa substância dissolvida na água, ela faz com que o seu nome vire Fate e fé, porque as pessoas são colocadas num falso estado de grandeza, de expansão de consciência religiosa, mas na verdade é pura química na água, em tudo quanto é tipo de lugar, de nascente de rio, tem lugares que são vigiados onde essa substância é colocada, e todas as pessoas estão consumindo esse tipo de substância. E o confronto com a Fate, para chamar a atenção, o protagonista destrói uma enorme estátua do Joseph que tem bem no centro do mapa, e dentro dos escombros, depois de destruir, a gente encontra um livro, e aí esse livro é um exemplar, né, do livro não vou falar que é a Bíblia, né, mano?
encontra o livro, né? Ó, e aí, cara, que ele faz um negócio muito louco, né? Queima a Bíblia, um negócio bem disruptivo aí. E a reação da Fate é imediata, porque aquele livro foi o Joseph que deu para ela e ela que ajudou também na construção dessa estátua que parece até um Cristo Redentor, cara. E a reação da Fate leva o recruta na hora em uma alucinação e conduz ele até o Joseph. Aí tem uma cena de todo um diálogo entre a Fate e o John, e é uma loucura essa alucinação, até que ele consegue acordar e aí ele consegue aprender, ele consegue sair daquela prisão mental e ele explode o local e a Fate ela é derrotada. E na região sobra o Jacob Seed, né? Que ele basicamente ele é um ex-militar, veterano da Guerra do Golfo. Ele conta que sobreviveu a um ataque de lobos no deserto sem água e que quase morreu, que ele passou por bastante coisa, é bem resistente, conhece táticas militares e na verdade quando ele conheceu o Joseph, ele transformou ele em uma força militar, né, pro Eden's Gate. E as alucinações são provocadas por frequência sonora, isso é bem interessante e algo que realmente existe na tecnologia militar, sabe? E a música sempre que toca é um liu e ela é usada como gatilho de hipnose porque a letra se encaixa perfeitamente com a ideologia do Jacob, que se vê como uma figura de messiânica, digamos assim. E o recruta ele descobre o refúgio do Jacob, planta C4 e explode tudo. Mesmo assim, a música toca novamente, ele entra num loop hipnótico e no final o Jacob aparece de algum lugar cheio de sangue e fala sobre impérios e guerras e diz que o recruta fez exatamente o que o Joseph previu e ele acaba morrendo. Enfim, a gente vai lutar contra o Joseph Seed. Sem mais ninguém, o confronto final acontece e aí eu vou deixar para vocês aí a loucura que é o Joseph Seed. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos mártires, mortos pela palavra de Deus. Você transformou a minha família em mártires. Estou preparado para fazer o mesmo com a sua. Mas Deus nos observa. Ele nos ajudará pelo que escolhemos neste momento. Eu falei que estamos vivendo em um mundo no seu limite, onde cada desprezo, cada injustiça, cada escolha revela os nossos pecados. E aonde esses pecados nos levarão? Aonde esses pecados te levaram? Os seus amigos foram pegos e torturados. E a culpa é sua. Inúmeras pessoas foram assassinadas e a culpa é sua. O mundo está em chamas e a culpa é sua. Isso valeu a pena? Valeu? Quando vai perceber que nem todos os problemas são resolvidos com uma bala? Quando você chegou aqui, eu dei a escolha de ir embora. Você escolheu ficar. Sob o rosto de Deus, te faço essa oferta. Uma última vez.
Abaixe suas armas. E você leva os seus amigos. Vocês deixam o meu rebanho e a mim. E vão em paz. Vão em paz? Seu insano do caralho. É mesmo? Não deveríamos estar aqui para começo de conversa. Sabe o que fazer, recruta. Lembre-se. Deus está vendo. Cada desprezo, cada injustiça, cada escolha revela nosso pecado. John estava errado. Seu pecado não é a ira. Você preferiria ver o mundo sofrer e queimar do que engolir o seu orgulho. E o cordeiro abriu o sexto selo, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, e a lua tornou-se como sangue. Seus amigos, agora vem a verdade! Eles não sabem o que fazem. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus. Os 7 anjos de Deus receberam 7 trombetas. Houve vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. Joseph Seed, você está preso. E ouvi uma grande voz que dizia aos anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Acabou, criança. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai! A gente precisa sair! Vai! Hudson, você atrás! Vamos! Cala essa boca! Eu sabia! Vai! Minha Nossa Senhora, filho! Viu essa merda? Onde quer que seja o que estiver fazendo, vá pro bunker, agora! Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Nós vamos morrer. Vamos morrer. Dirige! Leva a gente pro bunker! Vai! Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Jesus. Então vocês viram como que aconteceu, né? Desespero, chama e a bomba nuclear é detonada. Eles correm pro bunker e o Joseph entra com eles. O Dutch acaba morrendo e então vem a grande revelação. O jogo mostra o que ninguém esperava. O vilão tava certo. Na opinião do Joseph, queria um suicídio coletivo, cara. Uma morte em massa, mas o pior castigo para ele foi ter sobrevivido. Porque ele revela que ele tinha uma filha e ela morreu, e tudo que ele queria era
ter a filha dele, que Deus, ele era um homem de fé e ele acabou que a filha dele morreu, e então ele se revoltou com Deus e com todos através da fé, e porque ele sabe usar os dois lados, bem e o mal, mas ele usa o mal não com loucura, mas com lucidez, cara. E por isso que ele fez tudo isso, porque ele ficou com tanto ódio de Deus, porque ele usava isso pro bem, que tudo foi tão planejado que ele traiu Jerome, fez todo o plano da seita, e no final quem ganha é ele, cara. E é isso que mais me incomoda, cara. Assim, que um jogo mostra o que ninguém espera. O vilão tava certo, ele detonou a bomba, e na minha opinião é que na ideia toda do jogo, quem ganhou foi o Joseph, cara. E aí você fica meio assim, cara, termina sem palavras. Cara, extremamente legal, eu recomendo. Se você não tiver jogado esse jogo, joga, cara, porque vale a pena, foca 100% na história. E eu espero que você tenha gostado, e sempre volta aqui, porque sempre tem novas histórias para ser contadas. Atenção. Este é o sistema de emergência. Abriguem-se imediatamente. Isto não é um exercício. Repito, não é um exercício. Sabe o que significa? Que os políticos foram silenciados. Que as corporações foram apagadas. Que o mundo foi purificado pelo fogo sagrado de Deus. E o mais importante, significa que eu estava certo. O colapso chegou. E o mundo, como conhecemos, acabou. Esperei tanto tempo pela profecia que Deus sussurrou no meu ouvido se concretizar. Preparei minha família para esse momento. E você a tirou de mim. Eu deveria te matar por isso. Mas só restou você. Você é a minha família. E quando o mundo renascer, nós vamos para a luz. Eu sou seu pai. E você é meu filho. E juntos marcharemos ao portão do Éden.